Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 12 em diante. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 12 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Vou ler outro texto aqui também, tá? Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 7. Que diz assim: E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ponto. Glória a Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Glória a Deus. Amém? Então esses dois textos aí, nós vamos ler aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, a Deus pelo nosso passeio, pela nossa confraternização, pela comemoração do nosso aniversário. Eu já disse que isso é de Deus. Deus quer isso, quer que o seu povo seja alegre, festeiro. Ele colocou isso como ordem, viu, igreja? Como mandamento ali para o povo de Israel, 5 festas. Glória a Deus. Só que nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Deus trouxe vocês aqui, cada um de vocês que aqui vieram, aqueles que vieram e aqueles que Deus chamou e que não chegaram a vir. Deus trouxe vocês aqui para aprender. Deus trouxe vocês aqui para aprender. Glória a Deus. Aprender. Aprender o quê? Aprender a como se comportar, aprender a como deve viver, conviver, aprender como se relacionar com Deus, aprender o que Deus quer de cada um de nós, aprender a como adorar a Deus, aprender a como servir a Deus. Que o povo de Deus se afastou dele e não sabe mais. Cada um faz do seu jeito, cada um serve do seu jeito, cada um age do seu jeito e acha que Deus aceita isso, que está tudo certo. Não. Lembra que eu tenho falado para a igreja que o objetivo nosso aqui é levar vocês a Deus. Porque é Deus quem faz tudo em todos, é Deus quem é o abençoador. Não somos nós, é Deus.
é Deus. Então vocês estão aqui para aprender, mas eu devo confessar a vocês que essa tarefa vocês não têm tornado fácil. Tem sido muito difícil ensinar a quem não quer aprender ou quem já sabe. Porque o que eu tenho visto é que aqueles que vêm aqui já sabem, não quer aprender. Na realidade, ao invés de ter vindo aqui aprender, vieram para ensinar. O tempo todo tenta dizer o que é que deve fazer, como é que deve fazer, ao invés de chegar aqui e dizer como é que eu devo fazer. Não, quer chegar aqui e dizer como é que se deve fazer. Olha só. Então isso tem sido difícil, porque, veja só, a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente não sabe o que é isso, na realidade. Se você decorar a Bíblia toda, você tem conhecimento? O que seria ter conhecimento? Quando é que a gente aprende? É quando ouve? É quando a gente lê? É quando a gente, escuta? Quando é que a gente aprende? Exatamente. Só pode, escute, viu, igreja? Escute, viu, igreja? Deixa eu dar esse norte a vocês, para se algum de vocês fizerem isso, ou fazem isso, deixarem de fazer. Vocês podem não mudar de atitude, mas pelo menos não fale mais isso. Você tem uma informação, tem um conhecimento de um texto bíblico, que diz o que deve fazer, mas você não faz isso. Então não diga que conhece, que aprendeu. Pode até que conhece. Mas você não pode dizer, eu aprendi. Você não aprendeu. Você tomou conhecimento, mas você não aprendeu. Você só aprende, nós só aprendemos, olha só, quando nós ouvimos e colocamos em prática. Aquilo passa a ser a prática da nossa vida. Nós passamos a ser assim. Nós passamos a fazer desse jeito. Aí você pode abrir a boca e dizer, eu aprendi. Enquanto isso não acontecer, você não pode abrir a boca para dizer que aprendeu. Você ainda não aprendeu. E Deus disse que vocês chegaram aqui para quê? Não para ter conhecimento, mas para aprender. Para praticar o que vocês já ouviram, ou para praticar o que vocês vão ouvir. Foi para isso que Deus trouxe cada um de vocês. Para aprender. E aí onde está o problema? Não aprende. Às vezes até, como eu já disse, a gente está no loop. Às vezes até começa a aprender. Ou seja, começa a fazer. Daqui a pouco, desfaz tudo de novo. Começa a não fazer mais. Que dá alegria. Viu? A tristeza de Deus aí expressa. Porque as nossas atitudes alegram ou entristecem. Mas a gente está preocupado com isso? Não. Com o que é que a gente está preocupado? Se eu estou triste ou alegre. A gente não se preocupa com Deus. A gente não se preocupa com o sentimento dele. A gente se preocupa com o nosso. Deus se preocupa com o nosso. Mas a gente não se preocupa com o dele. E nós só vamos deixar de entristecer Deus quando nós aprendermos a fazer a coisa certa. Quando nós aprendermos e fazer de contínuo. Não é de vez em quando ou às vezes. Nós temos que ser transformados, como a Bíblia diz. E a transformação tem que ser por aí, conforme a gente vai aprendendo o que é ensinado. Aí isso vai gerar uma transformação. Transformar, agora é assim, não faço mais isso de jeito nenhum. Fazia a coisa errada, não faço mais. Aprendi que está errado. Eu aprendi o certo. Agora esse errado, nunca mais farei na minha vida. Agora é aqui, ó. E não tem quem faça, né? Não tem circunstância, não tem situação. Nós vimos hoje aí Daniel.
Por que que Daniel não se curvou à lei? Porque ele aprendeu a obedecer a Deus. Então, quando a gente aprende, não tem situação, circunstância, nada que faça a gente agir de forma diferente. Nós temos que ser um povo forte, um povo zeloso, um povo de personalidade. Sabe o que é que tem que ser feito e fazer a qualquer custo. A qualquer custo. Nós temos que obedecer a Deus a qualquer custo. Eu confesso a vocês que muitas das vezes eu fico entristecido com a igreja também. Muitas das vezes. Porque eu sei o bem e o mal que causa o aprender e não aprender, gente. O fazer e o não fazer. Por isso que eu já disse a vocês aqui, que Deus, quando ordenou abrir a igreja, disse, não pense nem em pensar em desistir. E eu pensei várias vezes em desistir. Por causa de quê? Do comportamento da igreja. De não querer aprender. De ouvir e continuar fazendo as mesmas coisas erradas de sempre. Continuar na mesma vida, continuar no mesmo comportamento, continuar nas mesmas atitudes, e vai se falando que não está certo, que está errado, que não deve fazer, mas continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Por que que eu não desisti? Porque a minha confiança e esperança está em Deus. Digo, olha Deus, bom, eu falo, eu ensino, mas está escrito, cada um dará conta de si. Porque está escrito assim, viu? Cada um dará conta de si. Né? Eu não vou dar conta de vocês. É vocês que vão dar conta de vocês, cada um. Então, se vocês não fazem o que é certo e vai para o inferno, eu aproveitei bastante o sol, está vendo? Sapequei bastante. Chega hoje quase que eu não consigo abrir nem os olhos. É para já ir tendo noção do que é o inferno, para não querer ir lá de jeito nenhum. Ele já senta aqui na pele, olha, um pouquinho do que é o inferno. Ou é ruim lá. Então, o que é que eu tenho que fazer para não ir lá? Obedecer fielmente a Deus. Fazer fielmente tudo que Ele manda, tudo que Ele determina. Então, porque minha esperança está em Deus, e porque cada um dará conta de si. Tudo que o homem plantar, isso se fará. Existe um prejuízo, existe um problema geral, toda vez que se erra, existe. O pecado não traz preço só para quem comete, o erro não traz preço só para quem comete. Gera consequência para todo mundo. Essa é a parte ruim e boa, vamos dizer assim, da coisa. Mas o grande preço, quem paga é você. Você desobedece, prepara o lombo. É você que vai pagar. Então é você que decide. Não sou eu, não é a direção, não é o pastor, não é o apóstolo, nem mesmo Deus que decide. É você que decide. É cada um decide por si. Viu, igreja? Bote bem isso na cabeça, tá? Então, cada um decide por si. Eu vou obedecer o que é que eu quero para mim. Isso, até a Bíblia deixa bem claro isso, até a questão de marido e mulher. Estarão dois numa cama, um será levado e o outro vai ficar. Ele está querendo dizer isso. Olha, não tem negócio de marido e mulher, dois estarão no campo, não tem negócio de amigo. Vá na onda de amigo não vá na onda de marido, não vá na onda de esposa não. Se a esposa quiser fazer a coisa errada, veja que ele não diz quem vai ser levado. Se um vai ser levado, o outro fica. Então ele está dizendo, esposa quer fazer a coisa errada, marido, não vá na onda da esposa não. Marido quer fazer a coisa errada, esposa, não vá na onda do marido não. Marido não leva ninguém para o céu. Esposa não leva ninguém para o céu. Amigo não leva ninguém para o céu. Só quem leva é Deus. E Deus só leva quem obedece a Ele. Então, por isso que ele diz, estarão dois numa cama, um vai, outro fica. Estarão dois no campo, um vai, outro fica. Ele está dizendo, só vai quem obedece. Cada um dará conta de si. Então, isso, de certa forma, é o meu consolo. Eu digo, não faz, não obedece, mas a consequência virá sobre o filho da desobediência. A consequência vem sobre o filho da desobediência. Mas entristece, né? Porque a gente não quer, né? A gente não quer isso. A gente quer usufruir o melhor de Deus. Eu quero.
E eu, como liderança, quero também que vocês desfrutam o melhor de Deus. Mas o melhor de Deus não vai acontecer do jeito que vocês querem ou pensam, gente. Tem a maneira certa, tem a forma certa. E é isso que a gente está aqui para ensinar. A maneira certa de vocês terem o melhor de Deus, ter o prazer de Deus, a alegria de Deus. E, consequentemente, né, veja quando ele diz ali para Jesus, este é o meu filho amado, o qual me traz o quê? Muita alegria. Ele diz, Deus pode dizer isso da gente? Deus pode olhar para a gente e dizer, esse é meu filho que me dá muita alegria, essa é minha filha que me dá muita alegria. Por que ele falou disso de Jesus? É porque estava lá à destra? Não, era porque era um filho que fazia o quê? Tudo que o pai mandava. Era um filho obediente. Se nós formos obedientes em tudo que Deus mandar para a gente, ele também vai dizer isso da gente. Você é minha filha, minha serva, minha filha, a qual me dá muita alegria. Mas o que é que ele disse da gente? Da tristeza. O que é que gera alegria e tristeza de Deus? É obediência e desobediência, simples. Só isso. Qual foram os 2 mandamentos que Deus deixou para nós? Só deixou 2. Né? Hoje nós estamos debaixo de 2 mandamentos. Jesus resumiu lá tudo em 2 mandamentos. Qual foram eles? Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. O primeiro é qual? E o segundo? O que era amar a Deus sobre todas as coisas? Então, primeiro mandamento para nós, obedecer a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar quem? E o que é amar o próximo? É fazer isso que Deus falou e que a gente não fez. É cuidar. É orar, é interceder, é evangelizar, é pregar. Isso é a demonstração do amor pelo próximo. É a grande demonstração. É cuidar, é zelar, é se preocupar com quem está lá fora. Então, se a gente obedece a Deus, cumpriu o primeiro mandamento. Se obedecer a Deus, a gente está cumprindo o primeiro mandamento. Mas se a gente não se importa com quem está lá fora, a gente está descumprindo o segundo mandamento. Quem descumpre um, descumpre todos, né? Aquilo que o pastor Felipe falou, é isso que vocês devem fazer, gente. Vocês querem aprender? É simples, é fazer o que está em Isaías. Ouçam e obedeçam. Entendeu? Vocês ouvem e vai e faz. Só isso que tem que fazer. Não ouvir, não, boa mensagem, boa palavra, boa. Mas sai daqui e continua fazendo a mesma coisa. Boa. E aí? Boa? Para quê? Ou para quem? Se vocês continuam fazendo a mesma coisa. O que é que está mudando na vida de vocês? O que vocês estão ouvindo e obedecendo? Não. Então não muda, entendeu, gente? Não vai mudar. Põe isso na cabeça, tá? Então vocês têm que ter o seguinte, cuidado. Olha, ouvir, dizer, quando a gente ouve uma orientação, a gente só tem que ter uma coisa na cabeça. Já falei isso, acho que inúmeras vezes, vou falar de novo. Só tem que fazer uma coisa. A única coisa é, eita, tenho que fazer isso. Só. E fazer. Não é, mas é difícil, mas não dá, mas para mim não funciona, é estreito. Não. Tudo isso daí vai ser laço do diabo na sua vida, para você continuar do seu jeito e continuar distante de Deus. A gente ouve e tem que botar na cabeça, tenho que fazer. Se for fácil, ou relativamente fácil, não, agora eu faço, não é tão difícil não. E se for difícil, tenho que fazer. Primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça. Segundo, agora eu tenho que me virar o que é que eu tenho que fazer, ou como eu vou fazer para fazer. E fazer. Contorna as dificuldades, ultrapassa montanhas, né? Se vira, mas o objetivo tem que ser alcançado, que é obedecer, fazer o que Deus quer. Se você quiser ser vitoriosa, é desse jeito. Se vocês se pararem diante da dificuldade, né? A gente está cheio de parábolas na vida, nós vamos ver isso aqui. Na vida, nos filmes mostra essa parábola, tem aquela história ali das formiguinhas, em que elas seguem um caminho para levar o alimento e um galho cai na frente. E aquela formiga ali agora fica desesperada, perdeu o caminho. E agora? É isso que muitos de nós fazemos. A gente quer o negócio tudo, se aparecer alguma dificuldade, acabou. Não dá, é estreito.
E ela fica ali desesperada. Aí vem o chefe, o líder, o coordenador, e diz, tenha calma. E venham, vai até ela e diz, não, peraí, espera aqui. É só isso que você tem que fazer. Vem aqui, contorne aqui, ó. Venham, segue, contorna. Vai conduzindo ela até o final do galho, para dar a volta no galho e retornar o caminho. E aí aquela formiga, quando retorna o caminho, pula de alegria. Ai, o caminho, achei o caminho. Glória a Deus. E aí continua seguindo, porque uma vai seguindo a outra, e ali continua contornando aquele galho. O que a gente faz muitas das vezes é isso. A liderança tenta fazer isso. Vamos contornar. Não dá. Ai, meu Deus, o mundo se acabou e não quer seguir. A liderança para mostrar, contornar o galho e continuar no caminho. Jesus está voltando. Ele não vai levar a gente porque prometeu, não. Ele só vai levar quem for fiel. Amém? E os milagres estão aí, a palavra de Deus ensina. Nós já temos ensinado, né, quem está aqui, a quem nos assiste, eu tenho ensinado a quem nos assiste, que Deus não se manifesta na vida da gente através de poder. É através da sabedoria. Deus usa muito pouco ou quase nada do poder. Tá? Amém? Então vamos fazer uma leitura, vamos lá entrar na palavra. Então foi muito bom? Foi. Deus quer isso? Quer. Mas o primeiro mandamento é obedecer, fazer as coisas conforme Deus. O segundo, nós não podemos deixar de cumprir o mandamento. Por isso que nós temos que estar sempre evangelizando. Sempre. Sempre. Não é programar um dia para evangelizar, não. É sempre. Nós temos que ter essa responsabilidade. Essa responsabilidade é individual, não é da igreja. É pessoal, é vocês que têm que ter isso. Lembra que eu disse que lá, quando eu congregava, eu ia comprar os meus folhetos e eu entregava, todo dia eu entregava. Eu disse a vocês, aqui tem, a igreja comprou, e vocês não fazem. Imagine vocês irem comprar e entregarem do próprio bolso, fazerem a obra. Gente, é uma responsabilidade, nós temos que fazer isso. Eu vou falar de uma coisa que vocês já sabem, e isso não é para minha glória, nem para vaidade minha, não. É para mostrar a vocês que dever tem que ser cumprido. Uma vez eu comprei, eu adquiri, eu mandei buscar, naquela época era difícil, eu mandei buscar 120 mil folhetos em Recife. Eu mandei buscar. Eu. Por quê? Porque eu quero me aparecer, quero mostrar. Não, porque nós temos que fazer o que a Bíblia manda. Nós, cada um de nós, a responsabilidade, nós temos que fazer o que ela manda. Eu tenho que ter essa consciência, vocês têm que ter essa consciência, mas eu tenho que fazer o que está escrito. Eu tenho que fazer o que Deus. Eu tenho que fazer. Não é opção, não. Eu não estou aqui para. A gente não está aqui para ser abençoado. A gente está aqui para obedecer. É dessa forma que nós seremos abençoados. E foi a primeira compra, 120 mil folhetos. Mas meu objetivo era comprar 2 milhões e 700 mil folhetos. 1 milhão e 700 mil, agora eu não recordo direito, que era a quantidade de pessoas que tem no estado de Sergipe. Eu ia comprar um folheto para cada um habitante do meu estado. Fazendo o quê? O meu papel. Eu digo, o senhor disse que eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar do meu estado todos. Todos, né, representado pelo número de folhetos. Não recordo agora, tá? Perdoe aí, não sei se era 1 milhão e 700 ou era, acho que era 1 milhão e 700. Aí eu comprei logo 120 mil, que já foi um negócio, quando chegou lá era um monte de caixas. Eu digo, eita meu Deus, quanta caixa. Eu não sabia que o negócio era desse jeito. Cada caixa eram 10 mil folhetos. Foi um monte de caixas que chegaram. Digo, vou entregar esse, depois vou comprar mais 120 mil, vou entregar depois mais 120 mil, e vou comprando, até comprar um folheto para cada um habitante daqui, do meu estado. É o meu estado, né? Nasci aqui, Aracaju, Sergipe. Glória a Deus. Então, esse sentimento tem que estar no povo de Deus. O sentimento de olhar lá para fora. De olhar para quem precisa. É isso que Deus diz. Me ame acima de tudo. E ame ao próximo. Sem isso, vocês não têm relação comigo. Vocês não têm vida comigo. Tá, gente? E a gente tenta ensinar porque tem que ser assim. Então,
Dê alegria a Deus, dê alegria, direção. Traga convidados, convide, como foi dito. Convide. Eu disse, você tem que convidar 10, 100, para vir um. Agora, você imagina se você convida um ou não convida nenhum. Quem é que vem? Tem que convidar. Mamãe, agora que um folhetinho, tem culto na minha igreja. Ó, dia de quarta, dia de domingo, 19 horas, na rua é 10, a antiga é 10, número 94. Hoje, a antiga é 10 que é mais conhecida, né? A antiga é 10, número 94, ali próximo de Jababás, atrás da lotérica. Está aqui, ó. Faça uma visita. Deus quer salvar a sua vida, quer fazer um milagre na tua vida. Só isso. Só isso. Quantas vezes a gente fez isso ao longo desses anos? Só isso. Já foi dito para fazer, tá? Amém? E Deus prova o seu amor por nós. Estávamos ali, nós vivemos, né? O milagre de Deus. Mas vamos ver como é que as coisas funcionam. Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 36, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Afastou-se Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plântano, e neles fez listas brancas, descansando-os pacientemente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descansados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos iam beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que estes ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e de servas, de camelos e de jumentas. Amém? Pronto. Então aqui está falando a história de quem? De Jacó. Jacó, filho de quem? De Isaac. Isaac, filho de quem? De Abraão. Abraão, quem era Abraão? O homem ungido, abençoado, tudo que você fizer vai prosperar, você vai crescer, vai se multiplicar. Abraão se tornou um homem rico, passou para o seu filho abençoado, que aumentou mais ainda em riqueza, que deveria passar para o filho que recebeu a bênção, que seria Jacó, mas Jacó não recebeu nada, né, porque por causa da circunstância, da truculência lá que houve, ele então foge para a família, para seus parentes, lá para a casa do seu tio Labão, e lá ele se apaixona pela mulher errada. Não era o que Deus tinha para ele, ele se apaixona pela mulher errada, ele já comete o primeiro erro da vida dele, se apaixonar pela mulher errada, e ele então trabalha 7 anos, tá? Já que não tinha dinheiro, né? Tinha herança, mas não tinha dinheiro. Então ele trabalha 7 anos para pagar o dote pela mulher errada. Mas Deus conserta o caminho dele e dá a mulher certa. Glória a Deus. Ele poderia ter reconhecido que Deus era na vida dele, e que Deus age em favor daqueles que ele escolhe, e dizer, eita, eu escolhi errada, Deus escolheu a certa, eu vou ficar com a certa, eu vou ficar com a escolha de Deus, não com a minha escolha. Mas ele, como é comum ao ser humano, de querer fazer prevalecer a nossa vontade, o que a gente quer, então ele não foi muito diferente. Não, mas eu quero essa também. Ah, você vai casar, trabalhe mais 7 anos aí, e você vai trabalhar. Seja escravo, mais 7 anos, né? Trabalhar de graça é um escravo. Então, trabalhe de graça, seja escravo por mais 7 anos. Ele, tá bom, vale a pena pagar o preço, pela paixão, pelo amor da minha vida. Então, trabalhou mais 7 anos. Depois desses 7 anos, ele era abençoado, e a bênção de Deus recaiu sobre Labão. Porque, entenda uma coisa, a palavra de Deus diz assim para a gente, olha, você, Abraão, é uma bênção. Tudo que você fizer, né, a promessa, tudo, quem lhe abençoar será abençoado, e onde você pisar a planta dos seus pés será abençoado, está lá também no livro da lei. E tudo que você, escute, tudo que você fizer prosperará. As pessoas têm um equívoco com esse texto, achando que é tudo que eu fizer para mim.
Não, não é isso que está escrito. Está escrito tudo o que você fizer. Entendeu? Olha, o povo de Deus, se o povo fosse um povo obediente, era para ser o povo mais próspero da terra e outro, o povo mais querido. Por quê? Se ele trabalhasse numa empresa, a empresa ia prosperar. Se ele trabalhasse numa loja, a loja ia prosperar. Onde ele fosse, o que ele fizesse, aquilo ia crescer. Era para o povo de Deus ser os escolhidos. O pessoal ia abrir uma loja, eu só quero crente aqui na minha loja. Porque eu sei que esses crentes, não é simplesmente o trabalho dele, mas Deus é com eles, e onde ele põe a ponta dos pés, o que ele faz prospera. As lojas tinham que disputar pelo cliente, o crente. Rapaz, aquela dali é crente, aquele é crente. Quando compra aqui na minha loja, meu Deus do céu, a loja faz bum, vende que é uma maravilha. Por quê? Porque ali tudo que ele faz prospera. Não é para mim, quando eu sou abençoado, não é para mim que prospera, ou só, mas é tudo que eu faço. Os bens dos crentes, abençoados, deveriam ser os mais disputados, né? Devia pagar caro. Olha, o crente está vendendo um carro, está vendendo uma bicicleta, eita, eu compro, quanto é tanto, eu pago. Porque eu não estou comprando um carro, não estou comprando, eu estou comprando uma bênção. Porque já vem abençoado de lá. Olha só como é que deveria ser. Era assim que tinha que ser a nossa nação. Era assim que tinha que ser o povo de Deus, desse mundo. Disputado. Mas hoje, sabe o que é que acontece? Vai ter uma vaga de emprego. Eu sou crente, não quero. Primeiro aviso que bota, crente eu não quero. Olha só. Quando Deus abençoa tudo que a gente faz. Abençoa tudo que a gente toca. Abençoa tudo que a gente tem. Tá? Então, começa a enxergar e reconhecer se você é abençoado. Começa a ver se os outros estão prosperando pelo seu fazer, pelo seu agir. Aí você vai dizer, eu sou abençoado. E onde eu vou, a loja que eu compro, ela quer que eu volte de novo, porque quando eu compro, ela vende muito. Se uma loja que você comprar não vender, então pode começar a consertar a sua vida que está atropelada. Não está abençoada, tá bom? Então, essa é a bênção de Deus. Então, ele tinha a bênção de Deus. E lá ele foi, e quando ele começou a trabalhar para Labão, foi a mesma coisa de José, tá? É a mesma situação, porque a lei é uma só para todos. Então, chegou lá, começou a trabalhar para o patrão, ele começou a enricar. Por quê? Porque tudo que você fizer prosperará. Tá? Amém? Glória a Deus. Mas, gente, agora um dos grandes problemas que a gente enfrenta é justamente isso. Observe, depois de trabalhar 14 anos como escravo, pode-se dizer, porque trabalhou de graça, seria na condição de escravo, ele fala com Labão e quer ir embora para sua terra, porque após 14 anos, a única coisa que ele tem é mulher e filho, mais nada. Tudo que ele fez foi para o seu tio, e foi seu tio que prosperou e ele nada, porque ele não fez nada para ele. Lembre que é tudo que você fizer prosperará. Não importa para quem, mas importa se você faz ou não. É isso que importa. Não para quem, mas se você faz ou não. Então o que ele fez durante os 14 anos? Fez para o tio prosperou, porque ele era abençoado. Agora ele disse, não, agora eu quero fazer para mim. Eu quero prosperar também. Eu vou embora para trabalhar para mim. Não, aí onde eu digo, aí o tio disputa, não vá, pelo amor de Deus, não vá. Diga o preço que eu pago. Olha o que eu disse, está vendo? Assim tinha que ser, sabe com quem? Comigo, com você, com todo mundo. Ele tinha que bater na sua porta. Ei, rapaz, tá? Quer trabalhar? Quer trabalhar? Não, eu já estou trabalhando. Não, eu pago mais. Vamos lá para a minha empresa, vamos para lá. Vamos. Era assim, que tem que ser assim, como Jacó. Não vá não, fique. Não, eu vou embora. Não, diga quanto você quer. Entendeu? Porque assim é um abençoado. Não era para ser assim. É para ser assim. Só depende de mim e de você. Não depende da igreja, não depende de Deus. Só depende de mim e de você. Glória a Deus. Mas uma ideia que nós temos errada é que Deus fica fazendo milagre. Blu, 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 blu. E eu digo, Deus não fica fazendo milagre, Deus fica orientando. Filhos de Deus são aqueles que são guiados por Deus.
Aqui, depois de 7 anos, Labão queria pagar. Vou pagar você. Ele disse, não. Acordo é acordo. Lembre disso, gente. Acordo é acordo. Sim, não. Não se quebra acordo. Crente não se quebra acordo. Por mais prejuízo que tome. Nunca se quebra um acordo. Aprenda isso, né? Pratique isso. Nunca se quebra um acordo. Que falou. Fique no prejuízo, sofra, padeça, mas não volte atrás. Então, eu vou lhe pagar. Não foi esse o acertado. Eu disse que ia trabalhar 14 anos de graça. E eu não vou quebrar o acordo agora, não. Não quero nada. Acordo é acordo. Então, diga o que é que você quer. Então, vamos combinar um salário. A partir daqui, não de lá. Vamos fazer um novo acordo. Aquele acordo eu cumpri, está cumprido, não se revoga. Agora vamos fazer um novo acordo. E aí o que é que ele fez, né? As ovelhas malhadas, salpicadas, foi as ovelhas malhadas, salpicadas e as listradas. Então, esse vai ser o meu salário. Que nascer a partir daqui agora, dessas ovelhas, essas serão as minhas. As pretas, né? Aí o que é que Labão faz? Queria de novo trabalhar, fazer com que ele trabalhasse de graça. Pegou essas ovelhas, que seria as que geraria a recompensa dele, e separou uma distância de 3 dias. Deixamos cuidar do filho, como quem diz, ô otário, já trabalhou 7 anos de graça, agora vai trabalhar a vida inteira. Porque as ovelhas que eu deixei lá, nenhuma delas vai produzir o que ele acha que vai ganhar. Ô coitado. E aí Jacó fica como naquela situação? Perturbado. Quando Labão faz isso, ele fica perturbado. Olha o olho humano, né? Natural, olha da forma humana. Eita, me ferrou, vou trabalhar de graça de novo. E fica agoniado. Fica agoniado. Mas ele não é abençoado, ele podia ficar tranquilo. Não, mas eu sou abençoado. Eu vou fazer e a coisa vai dar certa. Vai funcionar, vai dar certo, vai dar certo. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Gente, Deus vai fazer um milagre na sua vida, é por orientar você. Aí, a gente leu aqui dizendo o quê? Ele pegou 3 varas, né? E listou, aqui não resume, tá, gente? Mas ele listrou, ele malhou, ele fez conforme as três animais que ele queria. Certo? Tá aqui, ó. Vamos resumir, porque a gente já não tem muito tempo, não. Vou resumir, tá, gente? Então, ele fez as varas. A uma aqui está dizendo que a vara de amendoeira representando a palavra de Deus. Né? Então, aí ele passou a fazer o seguinte. Veja só. Quando o rebanho bonito, forte, ia reproduzir, ele botava aquelas varas. As ovelhas fortes, mesmo que fosse de outra tonalidade, ou de outro tipo, ela gerava aquele tipo de ovelhas. A salpicada, a malhada. A ovelha que ele queria. Tá? Então, não existia dentro do rebanho. Mas aquelas varas faziam com que aquelas ovelhas gerassem aquele tipo de ovelha que era o preço dele. Agora eu pergunto, por que ele fez isso? Veja, ele é abençoado, mas olha o que ele teve que fazer. Ele teve que fazer isso. Não se, eu sou abençoado, Deus vai agir, eu fico aqui, só me balançando, só aguardando o que Deus faz. Levanta e haja, meu amigo. Dentro da orientação de Deus. Dentro da orientação de Deus. Então, por que ele fez isso? Gênesis 31, 10, vamos lá. Na época do acasalamento, olha só, então, ele fez isso. Por que ele fez isso? Porque Deus falou para ele fazer isso. Mas não esquece não, Jacó, tu é abençoado, relaxa, que vai dar tudo certo. Não é assim não que funciona não. Não é assim não. Tá? Vamos lá. Aí ele quer, Gênesis 31, aqui foi quando Labão vai cobrar tal, aí ele fala isso aí. Na época do acasalamento, tive um sonho, escute, em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, tinha listas, eram salpicados e malhados. Então, Deus falou com ele em sonho, mostrou os animais salpicados, malhados, como ele tinha, né? Que não tinha nenhum desses lá no rebanho. Deus mostrou a ele em sonho, né? Com certeza orientou isso. Agora veja, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listas, são salpicados e malhados. Olhe e veja.
Sabe o que Deus está dizendo? São dois processos aqui. Um é que as coisas têm que ser geradas em nós, né? A gente tem que olhar e ver e falar o que a gente quer e não o que a gente está vendo. Ah, meu Deus, que vida miserável, está tudo ruim, tudo triste. É isso que você quer? É isso que você vai gerar na sua vida. Não, diga que está bom, que você é próspero, que você é abençoado. Olhe o que você quer e não o que você está vivendo. Essa é a primeira lição que Deus dá. Olhe o que você quer e não o que você está vivendo. Por isso que Deus disse, louve, adore, bendiga, fale bênção, não fale de coisa ruim. Porque o que contamina o homem, o que gera na vida da gente, é o que a gente fala, é o que a gente vê. É isso que gera para a gente. Por isso que Deus diz, use isso. Não é mágica não. Né? Poder, não. Já é dado a nós. Nós temos isso. Use isso. Deus quer dizer, use. Vocês têm, não sabem o que tem, não sabem usar o que tem. Use, enxergue, visualize, declare o que vocês querem. Não o que vocês estão vivendo. Tá? Amém? E a outra foi gerar isso no animal. Então, com certeza, Deus orientou a ele fazer aquelas varinhas, conforme ele queria, e botava ali. Ó. Então, quando botava, os animais geravam o que ele queria. Quando não, ele tirava, não gerava. Quando ele botava, os animais viam, ó, quem anda por vista é animal. Aí o animal olha e gera que vê. A gente tem que imaginar. A gente tem que visualizar. A gente tem imaginação. O animal não tem, a gente tem. Então é um poder que Deus deu a gente. Amém? Então veja, o milagre aconteceu, né? Ele cresceu, multiplicou grandemente. Então entenda isso. Nós estamos felizes, né? Estamos tristes aí porque realmente não fizemos a coisa completa. O completo seria aproveitar todo o tempo que nós temos para evangelizar. Temos que ter isso em mente. Mas nós podemos dizer que vivemos um milagre, né? Renatinha perdeu o óculos, preste bem atenção, na prática. Porque está aqui seria uma prática, mas vamos ver a nossa prática. O que é que aconteceu? Né? Ela foi para lá, veio uma grande onda e retirou o óculos do rosto dela, né? Da face dela. Perdeu dentro do mar. Difícil de achar, né? Ore. Orar tem que orar? Tem. É importante orar? É. Aí eu pergunto, Renatinho orou? Orou. O óculos apareceu, ele veio de lá, até você? Não. Rose também declarou que orou. Orou. Pastor Jean disse, eu orei. Orou. Então, deve ter mais gente, deve ter tido mais gente orando. Mais gente que orou. Aí eu pergunto, e o óculos saiu de lá? E veio, porque vocês oraram, está aqui o óculos. Não, foi preciso o quê? Foi preciso ir. Olha só, primeiro, ir. Quem? Ir. Olha o nosso texto. Olha só. Romanos 10, 12. E como pregarão, se não forem enviados? É assim, né? Olha. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Como é que eles vão invocar Deus se eles não crerem? Como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Aí ele diz, e como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como o povo que está lá fora vai encher essa casa? Para ele encher aqui, eles têm que crer. Mas para eles crerem, eles têm que ouvir. E para eles ouvirem, tem que alguém ir. Tem que ser enviado. Amém? Então veja. Então primeiro atitude para o milagre acontecer. Ir. Então ele foi. Olha. É por fazer o que é certo. É como está escrito. As coisas acontecem quando se faz o que é certo. Não é por milagre, porque Deus é comigo, porque Deus desceu do céu e me ungiu. É por fazer o que é certo. Só acontece com quem faz o que é certo. Não é santidade, não. Deus, eu sou santo, Deus ouviu meus clamores, minha oração e atendeu. Não é bem por aí, não. Não adianta só orar. Orar é importante, mas não adianta só orar. Então, primeira coisa, ele foi. Olha só, primeira atitude para acontecer o milagre, tem que ir. Você quer ver pessoas se convertendo? Vá!
Não vai acontecer se vocês não forem. Mas vá. Vá. Então, primeira coisa que tem que acontecer, fazer para o milagre acontecer. E, por isso que o texto diz isso, né? Então, primeira coisa, foi, orou. Resolveu? Não, né? Segundo o testemunho dele, não. Já estava até agradecendo a Deus, porque o milagre não aconteceu. Já estava voltando, né? Obrigado, Senhor. Eu fui, mas não aconteceu nada. Porque não é só ir. As coisas vão acontecer sob a palavra. Então, primeira coisa é ir, porque Deus não vai falar com quem não for. Então, primeira coisa, ir. Depois, porque ele foi orientado nisso, nesse sentido. Saí para esperar a orientação de Deus. Então, E agradeci, e depois eu perguntei, Deus, você poderia mudar, né? Onde é que está o óculos? Aí eu esperei ele mandar flutuar, né? Trazer, vir. flutuar, alguma coisa desse jeito. Eu esperei. Em vez disso tudo, ele disse, ali está. Mas é isso que eu estou dizendo, pastor Jean. A gente tem esse conceito aí que você tem, está pensando? É esse conceito errado que está em nosso meio, que Deus vai fazer flutuar, que Deus... Não, as coisas só vão acontecer, essa é a regra, tá? Então, é ir e ouvir. É a fórmula, essa é a fórmula. Quer milagre é a fórmula, mas nada, só isso. Se eu estou aqui, pode mandar que eu vou. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que falar? Isso. Então está aqui, pronto. Pode deixar que o milagre vai acontecer, gente. É isso que eu estou dizendo, é a prática. Entendeu? A gente tem que mudar esses conceitos que nós temos. Não, Deus fez machado flutuar, mas antes de fazer o machado flutuar, ele orientou o profeta. Olha, tem um problema, onde foi que caiu? Aqui. Então, com certeza, Deus, e agora? Vai lá e corte um galho e jogue lá onde o machado caiu. Deixe que o resto eu faço. Você tem que obedecer. Se não obedecer, é isso que a gente precisa entender. Não tem milagre. Se não seguir a direção, a orientação, se não for e ouvir, estiver apto, tem que ser assim. Então tem que ir, não é tem que ir não. Deus mandou, eu vou. E fazer de qualquer jeito. Não, Deus mandou, e agora, Senhor? O que é que eu falo? O que é que eu faço? Então são as duas coisas para acontecer. Primeiro é ir, e o segundo é ouvir. Senão não tem milagre. Ah, mas Deus é conosco, a gente é santo, Deus me revela as coisas, me fala, sim, mas você não quer ouvir, você vai ouvir o que quer, o problema da gente está sendo esse, a gente ouve o que quer. Ah, eu quero ouvir, como você disse, fale comigo, eu quero ouvir, Senhor. Ouviu, está ali, ele não fez flutuar, ele mostrou, está ali, é só ir lá e pegar. Agora, o que é que a gente quer ouvir? A gente seleciona o que a gente quer ouvir? A gente ouve o que a gente quer? É assim que nós devemos agir? Ou a gente deve estar apto, pronto, disponível para ouvir Deus sempre? Sempre. Sempre. No que a gente quer, no que a gente não quer, no que a gente gosta, no que a gente não gosta, mas ouvir Deus sempre. Olha, faça isso. Oh Deus, aí é jeito, né? É, mas é para fazer? Sim, senhor. É agora. Vou fazer. Isso é a diferença. Porque quando nós agimos desse jeito, então você agiu desse jeito, o milagre aconteceu. Vai acontecer sempre que você, ou qualquer um de nós, agirmos desse jeito. Tá? Esse texto que nós lemos aqui de Romanos, eu vou concluir, tá? Me perdoe aí pelo horário. Diz assim, pois com o coração, não 12, né? Vou ler aqui, tá? Que ali está, o zóio ainda está meio inchado. Glória a Deus. Porquanto não há diferença entre judeus e grego. Eu acho que é baseado nesse texto que muitos dizem assim, todo mundo é igual perante Deus. Não, né, Rose? O que isso quer dizer? Mas aqui, porque não há diferença entre judeus e gregos, ou seja,
é tudo igual, tudo a mesma coisa. Tanto faz judeu como faz grego, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Então, todo mundo é igual perante Deus. Não, não é isso não, tá? Então, talvez seja isso que usa, não é isso não. Não há igualdade das pessoas perante Deus. Não é que Deus é igual, todos são iguais perante Deus. É que Deus vai agir igualmente com todos. É isso que quer dizer. Deus vai agir igualmente com todos. É só fazer o que Ele diz. É isso que Ele quer dizer. Tá, gente? Amém? Então, olha, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Por quê? Aqui, ó, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então é isso que Ele quer dizer. Eu vou tratar do mesmo jeito aquele que agir conforme a minha palavra. Não importa quem seja, eu vou tratar do mesmo jeito. Invocou, me obedeceu, seguiu a ordem, fez o que é certo, eu estou ali. Não importa quem seja. Eu estou ali. Eu sou igual. Vocês não, nós não, mas ele é. Nós não somos iguais, mas ele é. E ele vai agir igualmente com todos que agirem igualmente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.